Eu tenho duas coisas para falar. Primeira coisa, essa é uma pergunta realmente importante para mim. Vocês realmente gostam das bostas de vídeo que eu faço? Pode parecer idiota, mas eu realmente não entendo como tem pessoas que dizem gostar dos meus vídeos, ou falam que eles são bons. Mesmo que eu tente, eu não consigo gostar dos meus vídeos. Eu tentei assistir alguns deles, mas eu senti que meus ouvidos iriam sangrar. Por favor, me digam, meus vídeos são realmente bons. Segunda, esse para ser um reboot de uma história do canal, pois quando eu fui ver o vídeo para continuar com ela eu vi que estava tão ruim que eu quis reescrever. Essa será a mesma história, só que melhor contado, com mais detalhes, mais falas, mais pensamentos e ações. Espero que esteja melhor do que a primeira versão. Caso tenha uma crítica, pode comentar. Eu quero melhorar minhas histórias e a melhor forma é vocês me dizendo o que eu posso melhor. Obrigada por tudo. Cenário desconhecido. Eu estava tendo mais um dia normal. Durante a manhã eu fui para a escola, pela tarde eu voltei para casa. Mas depois disso eu não lembro de mais nada. Minha mente estava em branco. Eu não conseguia me lembrar de mais nada além disso. Olhando em minha volta, eu estou em uma sala branca de aproximadamente 10 metros quadrados com um único trono dourado no meio da sala. Sentado na trono estava uma criatura que se parecia com um humano. Essa criatura estava vestida como um tipo de bobo da corte misturado com um palhaço. Sua roupa era vermelha, preta, branca e dourado com uma máscara de mármore. Criatura: seja bem-vindo, caro viajante convidado. Eu sou Menes, o deus dos julgamentos, o júri, juiz e advogado de todos os réus, aqueles que estão no domínio dos mortos. O dito Deus para suas falas dramáticas por um segundo, como se estivesse esperando algo do Goroto em sua frente. Eu olho com curiosidade e desdém para aquele palhaço que se chama de Deus. Quando eu percebi que estava sentado, eu me levanto com bastante calma apesar da situação bem confusa. Eu começo a analisar meu corpo procurando por ferimentos, hematomas ou qualquer outra coisa anormal que eu poderia ter. O Deus olha para mim com um pouco de ansiedade e curiosidade sem entender o mortal em sua frente. Menes, você não tem perguntas? Eu olho para aquele Deus com curiosidade. Como assim, Manis? Eu digo sobre essa situação. Você está morto, é na frente de um Deus. Arashi: como assim? Eu não tenho muitos o que fazer. Ou tenho? Eu perguntei, genuinamente confuso e curioso sem entender as palavras desse Deus. Manis: certo, eu compreendo sua situação. Vou te explicar uma coisa. Eu me acalmo rapidamente. Vai embora com essas palavras sem entender o que Deus quer exatamente. Você é o que nós deuses chamamos de vazio. Uma pessoa que não é boa o bastante para ir para o céu, mas também não é mal bastante para ser mandada para o inferno. Isso significa que o seu futuro após a morte é indeciso e é por este motivo que eu estou aqui. Eu fui enviado para definir se você vai para o céu, para o inferno, ou o que acontecerá com você na vida após a morte. Eu olho para o Deus que está em minha frente, tentando entender completamente as suas palavras céu e inferno, vida após a morte. Eu fico com o rosto genuinamente confuso e preocupado com a situação. Arashi, eu ainda não entendi onde você quer chegar com isso. Se eu não posso ir para o céu, mas também não posso ir para o inferno, para onde eu vou? O Deus olha para mim entendendo a minha pergunta, afinal ela é esperada levando em consideração a minha situação. Manis, eu vou te explicar agora quais são as opções que você pode escolher. Primeiro, você pode escolher passar um tempo vagando pelo espaço, pela Terra, ou por outro lugar de sua escolha em busca de purificar a sua alma, tornando você alguém puro bastante para ir para o céu. Segundo, você pode escolher ir para o inferno e uma jornada que levará menos tempo e de considerar alguns leves privilégios ao chegar no paraíso. Terceiro, como uma forma de tentativa de redenção e ter uma vida melhor e mais generosa, você pode escolher viver em um novo mundo, uma nova vida com algumas características de sua escolha. Cada uma das alternativas que eu te dei tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, vagar pelo mundo ou qualquer lugar em busca de purificação é uma jornada que levará muito tempo, levando em consideração a sua percepção. Eu olho um pouco assustado para Deus, perplexo, meu corpo reagindo por instinto, se afastando dele após ouvir suas palavras. Se estão do inferno. Arashi, você tá querendo dizer que eu posso vagar pelo nada, ir para o inferno, ou simplesmente ter uma nova vida?
Isso me pareceu algum tipo de pegadinha. Alguém obviamente escolheria a primeira ou a terceira. Não existe razões para mim escolher a segunda. O Deus olha para mim com um olhar um pouco entediado e aborrecido, desviando seu olhar para não olhar em minha direção enquanto tenta explicar. Manis, a questão é que ir para o inferno para ser purificado leva muito menos tempo, algo em torno de um máximo de uma década. Vagar pelo nada é uma decisão que pode levar dezenas de ou até centenas de anos. Não se sabe quanto tempo, pois é diferente para cada um. Já na terceira opção, não existe uma garantia de que você vá viver uma vida justa e ir para o céu, ou se você voltará para escolher novamente uma das três opções. Apesar de raro no passado, algumas pessoas já escolheram a terceira opção. Viveram novas vidas para no final voltarem aqui e escolherem a terceira opção de novo, pois não queriam vagar por centenas de anos, ou passaram alguns anos numa reformatória um pouco doloroso. Não se trata sobre qual é melhor que qual por alguma vantagem simples. Essa é uma escolha que se trata de o que você quer fazer. Você acha que viveu a vida que você queria? Você tem arrependimentos? Ou deseja tentar tudo do zero porque acha que poderia ter sido melhor? Eu olho para Deus, mas dessa vez estou curioso. Eu decido fazer algumas perguntas apesar de não saber se terem resposta para todas elas. Manis, antes que você comece com as suas perguntas, eu já vou deixar algumas coisas bem claras e respondidas. Você pode escolher um mundo em específico ou um tipo de mundo que você queira viver junto de três especificações. Não importa se essas especificações são alterações no mundo, ou habilidades, conhecimentos, ou alguma outra coisa que você deseja. A única regra é que precisa ser razoável e coerente com o mundo em que você escolheu, mas mantenha isso em mente. Esses três privilégios que estão sendo concedidos não são normais, eles são apenas formas de desculpa por um erro cometido por uma pessoa um pouco idiota. Sendo direto ao ponto, você não deveria estar aqui e é por isso que tenho direito a três pedidos, nada além disso. Por um momento eu até penso em perguntar o que ele quis dizer com o fato de eu não deveria estar aqui, mas levando em consideração toda a situação, provavelmente eu não deveria estar morto e é isso que ele quis dizer. Fazendo sincero, essa é uma pergunta para a qual eu não quero a resposta. Arashi, sendo assim, eu acho que você não se importa se eu escolher o mundo e os meus três pedidos de uma vez, não é? Eu perguntei isso no genuinamente curioso, pois o Deus parecia um pouco magoado com a situação e com muito pouco interesse. Manis, apenas me diga o mundo e seus três privilégios, eu não me importo com nada além disso, então não me faça perguntas, pois eu provavelmente não vou respondê-las a menos que seja algo relevante e realmente necessário. Vamos pensar por um longo tempo. Eu decido finalmente a fazer os meus pedidos após já ter decidido tudo o que eu iria querer. Primeiro, eu quero o poder para usar todo o sistema do jogo Minecraft, com todos os seus monstros, itens, armaduras, blocos e até as poções, e quero que todos os monstros me obedeçam e que não recebam nenhuma fonte de dano no natural, como a luz do dia, por exemplo. Segundo, eu quero o poder forasteiro, que permite o usuário anular absolutamente qualquer condição não natural infligir ao seu corpo, exceto a morte instantânea. Sendo assim, qualquer coisa que aconteça a meu corpo não irá me afetar a menos que esta coisa seja um golpe de morte instantânea. Mas eu também quero a capacidade para poder ativar e desativar essa habilidade, pois ela traz muitas desvantagens junto de suas vantagens. Após fazer meu terceiro pedido, o Deus olha em minha direção como uma reação bem calma e quieta, mas após alguns segundos de silêncio, o Deus começa a rir de forma descontrolada. Sua alegria e surpresa são um pouco assustadora. Eu olho assustado com a reação histérica do Deus, que não parava de chorar de rir. Eu começo a me perguntar o que havia acontecido de tão engraçado. Arashi, com licença, mas qual exatamente a graça dessa situação? Eu não conseguia entender o que eu disse que é tão engraçado. O Deus para de rir e por um momento, enquanto olhava para mim, ele começa a se acalmar. Manis, essa é a primeira vez que alguém me faz esse tipo de pedido, mas como essa é seu pedido, eu o realizarei. Agora me diga qual é o mundo que você quer. Eu olho para ele ainda um pouquinho seguro enquanto pensava no mundo que eu havia escolhido. Apesar de toda a situação, eu tinha um pouco de medo de não conseguir acabar gostando do mundo que havia escolhido, pois sempre haveria chance de no futuro eu me arrepender das minhas escolhas.
Arashi, eu escolhi o mundo de Boku no Hero, e adicione as especificações que eu te pedi antes, por favor. Manis, tudo bem, os seus pedidos já foram computados e logo logo você acordará no mundo da sua escolha, mas lembre-se, o seu terceiro pedido é um pouco específico e complicado, portanto você vai precisar fazer uma forcinha para que ele seja devidamente realizado, pois eu sou o deus da reencarnação, não o deus dos milagres, então não é como se eu pudesse garantir que ele vai ser realizado, mas se você se esforçar um pouquinho ele vai ser concedido. O deus recupera sua compostura após ter parado de rir, ajeitando-se em seu trono com o estralar de dedos. Toda a sala e tomada por uma repentina escuridão, sem nem perceber eu acabo caindo em um sono profundo. Em meio àquele sono repentino eu começo a ter algumas visões da minha antiga vida, a vida essa que agora eu tinha escolhido deixar para trás. Após o que foi um longo sonho, eu acordo em uma sala de hospital com várias pessoas diferentes e desconhecidas em minha volta. Todas usavam roupas brancas. Eu não conseguia entender bem o que estava acontecendo de primeira, mas com algum tempo eu percebi que estava em uma sala de parto. Enquanto eu olhava em minha volta, eu sou pego por uma mulher com longos cabelos verdes. Essa era Inkumidoria. Nesse mundo ela é minha mãe, uma mulher com uma aparência amável, gentil, carinhosa e protetora. Eu fiquei um pouco decepcionado por ter tomado consciência como um recém-nascido. Eu não queria ter que passar por uma infância inteira, mas mesmo que isso fosse desagradável eu teria que ser paciente, pois como essa é minha nova vida eu teria que viver ela toda desde o começo. Parteira aqui, senhorita Midoriya, você teve um lindo menino. A parteira comigo em seu colo se aproxima de minha mãe, que estava cansada devido a acabar de ter terminado o parto. Parteira, será que a senhora gostaria de pegar seu filho ou quer descansar um pouco primeiro? Sem dizer uma única palavra, minha mãe estende seus braços para a parteira, que me entrega para minha mãe, que com seus olhos cansados me olha por um momento. Inko, meu pequenino, você tem olhos tão lindos, seu nome será Yusei. Esse era o nome que seu pai tinha escolhido para você. Toda a minha infância não teve nada de especial. Eu conheci pessoas, fiz algumas amizades e também inimizades, pois nem só de flores é feita a vida. Apesar de não sermos muito próximos, eu e Bakugo mantinham-se uma boa relação. Nem amigos, mas também não éramos inimigos. Nós passávamos um bom tempo juntos, pois como nossas mães eram amigas próximas, nós acabamos passando bastante tempo um com o outro, gostando ou não. Nossa relação era mais próxima de uma rivalidade do que uma amizade, por isso nos sempre acabamos disputando em pequenas coisas. Eu tinha sido uma criança normal e bem alegre durante minha infância, mas isso mudou aos 5 anos com o despertar de minha individualidade. Tudo começou como uma consulta normal no médico. Todas as outras crianças já haviam despertado suas individualidade, mas eu era um caso à parte. Lá estávamos eu e minha mãe, sentados na sala de um médico, esperando sentados, quando o médico apareceu como uma pilha de papéis em sua mão, o rosto bastante preocupado e um comportamento que demonstrava a clara inquietação. Algo estava muito errado. O médico colocou pilha de papel na sua mesa e logo em seguida se sentou na cadeira com seu rosto preocupado, enquanto encarava pilhas de papéis. Mesmo sem ele dizer uma única palavra, todos naquela sala sabiam que aquele era um assunto muito delicado e não sabiam como tocar nele. Médico, bom, senhorita, eu não sei por onde eu deveria começar. Seu filho tem uma individualidade mutante com efeitos completamente desconhecidos. Tudo que nossos exames conseguiram mostrar foi uma estranha capacidade de controlar ossos como o marinete. Isso foi tudo que nos conseguimos. Por algum motivo essas palavras deixaram o seu filho tinha uma habilidade mutante M, que tudo que se pode se descoberto é sua capacidade de manipular esqueleto. Ela irá inquieta por um segundo, mas rapidamente se recupera. Inco, doutor, isso pode de alguma forma causar algum mal para ele, já que não se sabe o que sua individualidade pode fazer. Inko questionou, genuinamente preocupada com a segurança de seu filho por ter um poder desconhecido e possivelmente perigoso. Médico, eu acredito que não haja perigo em usar sua individualidade ocasionalmente, mas como é impossível prever seus efeitos, deve-se tomar muito cuidado. Inko não conseguia esconder sua preocupação por muito tempo depois de ouvir o médico.
Eu estava ali sentado enquanto dois adultos estavam discutindo sobre como minha individualidade poderia interferir na minha vida, mesmo eu sendo quase um adulto mentalmente. Eu genuinamente não entendi por que de minhas habilidades causarem tanta angústia em minha mãe e no médico. Na verdade, não levaria muito tempo para que eu descobrisse o porquê daquela angústia. Alguns dias depois, de alguma forma, alguns adultos descobriram sobre minha manipulação de esqueletos e ossos. O mundo dos adultos era sujo de tal forma que em poucos dias, todos eles estavam chamando uma criança por nomes horríveis. Aos poucos, os adultos influenciaram as crianças a usarem esses xingamentos. O fato de eu não esboçar nenhuma reação apenas aumentava as crenças dos adultos de que eu era um monstro. Se não fosse pelo forasteiro, todos os xingamentos teriam me destruído mentalmente. Para evitar problemas ao longo dos anos, eu tive que aprender a desativar o forasteiro, assim eu pude viver uma vida mais normal, longe de outras crianças. Mas eu ainda tinha alguns amigos que estavam sempre lá. Um deles era o Bakugo. Nós não tínhamos uma relação tão próxima, já que ele me via mais como um rival do que um amigo. Eu consegui viver bem por um bom tempo, mas quanto mais eu ouvia os xingamentos, mais eles me afetavam de tal forma que aos poucos eu passei a acreditar neles sem nem mesmo perceber. As palavras que eram ditas por alguns adultos e até mesmo alguns colegas sempre que ele dizia seu sonho ecoavam em sua cabeça. Todas aquelas pessoas se perguntam com alguém com um poder segundo eles profano, poderia ser um herói. Aquelas pessoas sempre diziam que ele estava destinado a se tornar um vilão. Sempre que eu pensava em me tornar um herói, aquelas palavras vinham em minha mente. Pessoas me chamando de monstro, criança amaldiçoado, criatura profana e muitos outros. Ouvir de pessoas estranhas que ele iria se tornar um vilão havia me afetado mais do que eu tinha esperado. Durante os meus anos nessa nova vida, eu acabei desenvolvendo alguns costumes. Um deles era o de caminhar pela cidade sem um destino em específico por algumas horas. Essa era uma ótima forma de limpar a mente e organizar meus pensamentos. Eu nunca gostei muito de manter o forasteiro ativado, pois ele me fazia me sentir vazio e incompleto. Muitas coisas aconteceram nessas minhas caminhadas pela cidade. Eu sabia que isso era algo perigoso para uma criança da minha idade, mas isso não me impediu. Algumas vezes eu até chamava alguns colegas e até o Bakugo para essas pequenas viagens. Era mais um dia normal quando tudo aconteceu, enquanto eu caminhava tomando um sorvete até que eu vi uma criança chorando no meio de algumas árvores. Ela tinha cabelos loiros, usava uma roupa que se consistia em uma blusa cinza com saia vermelha. Ela parecia um pouco machucada, pois tinha algumas manchas de sangue em seu corpo além de alguns pequenos cortes. Eu parei por um segundo me perguntando se deveria interferir. Antes, mesmo que eu pudesse notar, meu corpo se moveu sozinho. Eu paro do lado dela um pouco preocupado, genuinamente preocupado com sua situação. Eu pergunto o que aconteceu e usei com licença. Você se machucou? Você parece estar machucada, será que eu posso te ajudar? Aquela garota olha para mim de canto de olho enquanto continuava a chorar baixinho. Garota, se afasta e me deixa em paz. Ela resmunga enquanto soluçava, mesmo comigo ensinando por um tempo. Ela parecia não querer conversar comigo, mas é aqui eu tenho uma ideia. Me afastando dela por um minuto, eu compro alguns picolé de gostos diferentes. E usei em pensamentos. Não tem nada melhor do que um doce para animar o dia, pelo menos isso tem que dar certo. Eu me aproximo novamente da garota que continuava triste e encolhida longe de todas as outras crianças. Quando eu me aproximei dela pela segunda vez, ela olhou para mim por um segundo, mas voltou a se encolher. Eu sei que eu comprei alguns picolés. Você pode ficar à vontade, pegar o que você quiser. Eu estendi a sacola de picolé aberta para ela, que mesmo estando um pouco hesitante ela decide pegar um. Quando eu deixo a sacola do lado dela e sento em sua frente, esperando ela se acalmar. Quando ela finalmente pareceu mais calma alguns minutos depois, eu decido começar me apresentando. Oi, um prazer conhecê-la, meu nome é Yusei Midoriya. Qual é o seu nome? Aquela garota parece um pouco hesitante em dizer seu nome, mas começa a se apresentar. Meu nome é Toga, e Miko Toga. Yusei Toga, que nome bonito, mas por que você estava chorando? A pequena Toga ficou com um pouco de vergonha em me ouvir chamar o nome dela de bonito, Toga, e porque nenhuma criança quis fazer amizade comigo. Yusei, não?
Mas por quê? Você parece tão legal. A pequena garota se encolhe um pouco antes de continuar respondendo. Toga, é porque as crianças me acham estranha por gostar de beber sangue. A pequena estava preparada para ouvir palavras negativas ou até ofensas e xingamentos que nunca vieram. Eu usei você gosta de beber sangue? Isso não parece algo ruim. As outras crianças que devem ser umas idiotas. Ei Toga, você quer ser minha amiga? Eu também não tenho muitos amigos. A pequena Toga olhou para mim com seus olhos brilhantes e um sorriso no rosto. Toga, sério? Você realmente quer ser meu amigo? Eu usei sim, nós dois somos vistos como estranhos pelas outras pessoas, então, o que acha de ser minha amiga? Toga se levanta com um sorriso muito animado no rosto. Ela pega minha mão, me chamando para brincar com ela enquanto me puxa para o parquinho próximo. Depois daquele dia nos começamos a brincar, conversar e simplesmente andar pela cidade quase todos os dias. Nos havíamos nos tornado os melhores amigos. Bom, apesar de ter sido um pouco difícil no começo, eu até que consegui fazer com que a Toga e o Bakugo se aproximassem para assim todos nós tornamos um grande grupo de amigos. Nós acabamos nos tornando um grande problema para a vizinhança, pois sempre que nós três nos reunirmos acabamos causando muita confusão.